bem, então nós vamos agora fazer o exercício da cura de fobia com a Sandra. Esse exercício também está na apostila para você fazer o passo a passo, tá, desse exercício. Então pode ser que tenha variação do exercício com o que está escrito na apostila com o que eu vou fazer aqui agora, tá? Então eu tenho o meu jeito de fazer, mas o passo a passo não vai fugir muito do que eu vou fazer aqui com a Sandra. Eu tenho o meu jeito de fazer, e isso não impede você também de você, entendendo o passo a passo do exercício de cura de fobia, você também criar o seu jeito de fazer. Então, só uma observação. O nome desse exercício é cura rápida de fobia, tá? É um exercício que, em média, ele dura de 30 minutos até 1 hora, dependendo da situação que o seu cliente apresentar para você, tá? Eu já atendi clientes e demorei 20 minutos praticando esse exercício, como eu já apliquei com o meu cliente, demorei aí mais de 1 hora fazendo exercício com o meu cliente. Agora, recentemente, com a 4ª geração da PNL, surgiu a cura rapidíssima de fobia. Então já tinha cura rápida, agora tem a cura rapidíssima de fobia, que tem um espaço de tempo menor, tá? Então, em alguns casos, a gente pode fazer tanto a rápida como a rapidíssima. O processo, ele praticamente é quase que o mesmo, só que eu não faço as etapas de maneira tão profunda. Dependendo da fobia do meu cliente, a rapidíssima resolve igual o efeito da rápida, tá? Então, de novo, o passo a passo é o mesmo, só que eu não aprofundo tanto. É a mesma coisa, só que eu não aprofundo. Eu vou fazer uma cura rápida de fobia aqui com a Sandra. Ela falou no vídeo anterior que um dos medos que ela tem é de cobra, e nesse momento ela ainda não se sente preparada para trabalhar com a fobia de cobra, tá? E aí eu já embuti um comando nela e imagino que num breve espaço de tempo, entre hoje e até a próxima semana, talvez ela esteja aberta à possibilidade de olhar para essa questão. Mas, nesse momento, é importante eu também entender que nem sempre tudo é feito tão rapidamente assim, não é verdade? Talvez é feito num médio espaço de tempo, entre essa semana e a próxima semana. E eu fico muito curioso para saber, na próxima semana, que dia que você estará disponível para olhar para essa questão. Sem pressão, sem pressão. Sem pressão, mas qual o dia? Então tá aí. O mais importante é, de fato, a gente deixar a pessoa à vontade. Eu não posso forçar uma pessoa a resolver uma questão e implantar nela uma fobia pior ainda. Como é fobia, entenda uma coisa. Se a pessoa não está disponível para trabalhar ainda essa questão, talvez eu possa piorar a fobia dela, tá? Então, primeira coisa é a pessoa se conscientizar. Eu quero trabalhar, eu quero olhar para essa questão. Perfeito. Se ela quer olhar, ela não foi forçada por mim. Se ela ainda não quer olhar, tranquilo, deixa o teu cliente e vai trabalhando outras coisas. Mas, enfim, o que é fobia? Fobia é um medo exagerado de alguma coisa. E quando a pessoa ela tem o ataque, quando ela passa pela reação fóbica, ela tem diversas reações, tá? É importante entender que quando eu vou trabalhar essa cura de fobia, pode ser que a pessoa ela tenha alguma reação súbita. E se ela tiver, é importante eu trabalhar alguma coisa com ela para ela se sentir bem. Nesse exercício de cura de fobia, a primeira coisa que você tem que ter em mãos, no exercício que você vai fazer com o seu cliente, é uma âncora, ok? Uma âncora que vai proporcionar para essa pessoa resgate de uma emoção poderosa, ou uma âncora neutra. Então, a primeira coisa importante numa cura de fobia é você instalar uma âncora que vai ajudar o teu cliente a sentir-se bem, tá? Se você não fizer isso, pode ser que você entre no exercício da cura de fobia e deixe o seu cliente com um processo fóbico. Então, se você está vendo esse vídeo e não aprendeu ainda como instalar âncora, vai no vídeo de instalação de âncora e aprenda primeiro. Você não pode chegar nesse exercício de cura de fobia sem antes ter ido no exercício lá da âncora e você instalar uma âncora no seu cliente de neutralidade,
uma âncora de resgate da emoção. Então, vamos pegar a gente vai pegar uma questão de fobia aleatória com a Sandra. A gente não vai trabalhar nenhuma questão forte, é mais a aplicação do exercício, tá, Sandra? Então, a gente não precisa trabalhar isso. Entenda que fobia é diferente de pânico, tá? Então, pânico é uma outra coisa, fobia é uma coisa diferente, tá? Então, pânico, você vai trabalhar outras questões e fobia, então, você vai trabalhar isso daqui, tá? Para você ter uma noção, esse curso, é até bom fazer esse comentário, esse curso que você está tendo aqui, eu estou trazendo questões avançadas da PNL, do nível Master, e questões do nível Practitioner. Esse exercício aqui em específico com a Sandra é um exercício do nível Practitioner. Já o exercício de processo de mudança de crenças andando é um exercício no nível Master PNL. Então, estou trazendo muitas ferramentas da PNL, porque, de fato, o que eu quero para você é que você tenha o máximo de ferramentas possível. Então, talvez nesse momento a sua pergunta é, Saturnino, ainda assim, se o meu cliente tiver uma reação muito forte, como eu lido com isso? Eu preparei um vídeo para exatamente eu falar sobre como lidar com abreações, ok? Então, esse vídeo ele está no módulo 4 do nosso curso. Então, é importante então, você aguardar para você ver esse vídeo, que aí vai responder as suas dúvidas sobre como lidar com reações de abreação. O que é uma abreação? É uma reação além do padrão normal, que é um choro. Tá? Então, pode ser um processo de catarse, pode ser qualquer reação além do choro. Então, pode ser uma reação física. A pessoa ela pode ter diversas reações e aí a gente vai conversar sobre isso no próximo módulo para você, então, ter no seu portfólio situações e maneiras de você lidar com abreações, tá? Então, muito bem, Sandra, naturalmente, é importante eu instalar a âncora de neutralidade. Você tem já algumas âncoras instaladas em você, tá bom? Vamos imaginar uma situação de fobia, qualquer coisa, tá? Não precisa ser uma coisa tão profunda. Você tem alguma fobia além da fobia com répteis? Tem, perfeito. Vamos pegar isso daí, ok? Antes da gente trabalhar isso daí, você tem alguma âncora de neutralidade já instalada em você? Uma âncora positiva? É? Ok. Essa âncora positiva, ela é para quê? Ela serve para quê? Que você tem instalado em você? Para mudar o estado. Mudar o estado, perfeito. E onde que é esse toque? No seu peito, perfeito. Então, coloca a sua mão no seu peito. Eu não posso colocar a mão aí porque é mulher, então não é agradável ficar colocando a mão aí, tá certo? Então, eu quero que você pegue essa mesma reação aí e transfira para cá. Isso, transfira para cá. Isso. Isso, muito bem. Isso. Tome consciência disso. Muito bem. Muito bem. Pode ir voltando para cá agora. Voltando para cá agora. Oh, é só uma quebra de estado. Fecha os olhos. Isso. Ok? Sim ou não? Perfeito. Muito bem. Pode voltar. Eu fiz rapidamente com ela, mas é importante você fazer o passo a passo da instalação de uma âncora neutra. Beleza. Vamos lá, então, para o exercício da cura de fobia. Então, primeira coisa importante sobre a fobia. Eu preciso pegar a primeira lembrança fóbica da pessoa. Para isso, eu vou precisar de fazer o quê? Pesquisa transderivacional. Então, o que eu faço antes da cura de fobia? 2 exercícios. Instalação de âncora e pesquisa transderivacional. Então, por que eu preciso fazer a pesquisa transderivacional? Para eu pegar a lembrança mais remota possível da reação fóbica e eu preciso também da última lembrança, da mais recente da reação fóbica. Como a gente está trabalhando aqui absolutamente nada sobre fobia, é só para aplicação do exercício,
Tá? Então, se fosse para eu fazer com o meu cliente, o passo a passo seria: instalei a âncora, agora a pesquisa transderivacional, acabei de fazer a pesquisa transderivacional, então vamos lá, Sandra, pode fechar os olhos e se conecte a essa lembrança mais remota. Isso, veja, sinta e ouça. Isso. Agora eu estou entrando no exercício propriamente dito, tendo feito essas duas coisas antes. Isso, então veja a sua última memória, a mais remota, e você vai imaginar andando pela história da sua vida. Isso. Lembrando cada um dos momentos de fobia que você teve com essa situação. Veja, sinta e ouça o que acontece com você, com cada lembrança, com cada sentimento, até o último, talvez ontem ou anteontem, que você teve com essa cena. Perfeito. Agora, eu vou pedir para você sair dessa posição, que é estar associada. Você vai dissociar da cena. Nesse momento, eu preciso explicar para o meu cliente o que é dissociação. Porque aqui a gente vai trabalhar primeira posição, associado. Segunda posição, dissociado. Terceira posição, dissociado. Tá? Então, primeira posição, eu estou associado à minha experiência. Segunda posição, esses elementos eu já tinha explicado já, tá? Nos vídeos anteriores, mas aqui é só reforçando para você. Segunda posição, eu estou me assistindo. Terceira posição, eu estou vendo toda a cena, todos os elementos, todas as informações, tá? Então, Sandra, muito bem, eu quero que você se dissocie da cena. É como se você estivesse olhando para a história da sua vida sentada na poltrona do cinema. Imagina que você está ali no meio da poltrona do cinema, ali, olhando para todas as experiências, como você lida com as suas emoções, a maneira como você reage, a maneira como você realmente interage com tudo isso, como cada emoção, como cada lembrança afeta você. Isso, muito bem. Veja, sinta e ouça. E a minha pergunta para você é: você gostaria de continuar tendo essas memórias e situações? Não? Perfeito. Agora, eu vou te convidar para você ir para a terceira posição. Terceira posição. Isso, terceira posição é como se você estivesse na sala de projeção do cinema. Lá na sala de projeção, você tem condições de manipular o filme. Isso, você tem condições de acelerar o filme, de deixar ele em câmera lenta, de pausar e de você apertar o botão stop. Imagina então que você está na sala de projeção da sua vida e você vê todas as cenas. E o que nós vamos fazer? A gente vai pegar duas memórias importantes. Antes de toda a sua fobia acontecer, eu quero que você, antes de tudo isso, lembre de uma situação em que você estava muito bem, antes da fobia acontecer. Você tem essa memória? Tem? Se a pessoa não tiver, Saturnino, tem que fazer pesquisa transderivacional. Tá? Então, você tem essa memória? Antes de tudo acontecer, um momento bom, talvez um momento de distração, de brincadeira. Ok. Isso lá no seu passado. Agora, no seu presente mais recente, eu quero que você veja, depois que você teve a reação de fobia, um outro momento em que você estava muito bem novamente. Você tem essas duas cenas? Perfeito, muito bem. E no meio dessas duas cenas, tem as suas histórias de fobia. Consegue vê-las? Ok. E na sala de projeção, o que eu vou fazer? Você vai editar esse filme da sua vida. É como se nesse momento, eu vou contar até 3 e vou dizer 1, 2, 3, vrum. Quando fizer isso, você vai sair da sensação boa até a nova sensação boa. É como se você avançasse o filme da sua vida, saindo da situação boa, a mais remota, para a situação boa, a mais recente. Ok? Muito bem. Então, se conecte à reação boa, a mais remota. Isso. Veja, sinta e ouça. Muito bem. 1, 2, 3. Vrum! Vai para a mais recente. Isso. Muito bem. Agora você vai voltar.
1, 2, 3, vrum, volta para mais antiga, boa. 1, 2, 3, vem para frente, vrum. 1, 2, 3, volta, vrum. 1, 2, 3, vem, vrum. 1, 2, 3, volta, vrum. 1, 2, 3, vem, vrum. 1, 2, 3, volta, vrum. Vrum, 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 vrum. Isso, muito bem. Isso. Como você se sente? Bem, ok. E agora, o que eu vou fazer com ela? Eu vou reforçar essa nova lembrança. Agora, Sandra, volta, sai da sala de projeção e senta na poltrona do cinema. Isso. E agora veja o novo filme da sua vida editado. Editado por você. Veja lá o seu passado, até as memórias recentes, como você lida com as suas reações fóbicas. Como você lida com essas novas experiências e sentimentos. É normal você sentir que a cadeira está girando, girando, girando sem parar, sim. Não tem como não trabalhar emoções, né? Mesmo a gente fingindo que está trabalhando uma questão, é normal sentir a cadeira girando, girando, girando. É um processo. Então esteja agora sentada ali na poltrona do cinema, vendo a sua história reeditada. Isso. Veja, sinta e ouça. Quando você olha para esse filme da sua vida, o que muda para você? Vê as coisas boas? Agora, você vai sair da poltrona. Imagina agora você entrando na tela do cinema, primeira pessoa. E viva a sua vida novamente, com essas novas sensações e percepções, com esses novos aprendizados, com esse novo jeito de ser, pensar, agir e ser. Isso, muito bem. E agora vamos fazer uma ponte ao futuro. Imagina você no futuro próximo, lidando com essas situações fóbicas. Veja o que acontece com você quando você tem essas novas informações, percepções e aprendizados. Isso, muito bem. Veja, sinta e ouça. Isso fica bom para você? Fica agradável? Muito bem. Quando quiser, então, pode voltar para aqui agora. Ok. E o que eu faço agora, Saturnina? Agora você vai e mostra se a pessoa tem medo de lagartixa, de cobra, seja lá o que for, você mostra a foto e vê como que a pessoa reage nesse momento. Se você tiver feito o exercício da maneira certa, a pessoa não vai ter nenhuma reação fóbica. Se ela tiver, então, primeiro você pergunta se a pessoa está pronta para ela ver. Se ela falar que está pronta, aí você mostra. Se não, você não mostra. Se você mostrar e ela ter alguma reação fóbica, lembra da âncora para ela se sentir melhor, tá bom? Você trabalha alguma questão de fobia com você? Qual foi? Foi medo de andar sozinha na rua. Medo de andar sozinha na rua. À noite. Ah, entendi. Perfeito. Então aí você vai ter que testar depois andando sozinha, né? Em lugares mais tranquilos e seguros, né? Também não aventurar de qualquer jeito. E aí você vem para a próxima sessão, se é uma cliente, vem para a próxima sessão e a gente interage. É muito importante você orientar a pessoa para ela fazer algumas coisas de maneira mais segura, né? Não é mandar agora ela ir para a rua de qualquer jeito de maneira irresponsável. A ideia não é essa. Tá? Então, se é uma reação fóbica a uma situação que não tem foto aqui agora, não dá para a gente testar como que a pessoa lida. Então, se a pessoa vai embora, volta na próxima sessão, ainda com a reação fóbica, aí tem que ver onde você imagina que você errou. Ou se foi na pesquisa transderivacional. Então, se você não faz a pesquisa transderivacional certa, pode ser que você tenha deixado para trás alguma outra lembrança. Se deixou, resgata, veja se surge alguma coisa e repete o exercício do início até o final. Tá bom? Então tá aí. Valeu, Sandra, mais uma vez, e vamos para o próximo exercício.